Hoje, então, é o dia 24 de janeiro. Nós ainda estamos em janeiro, é janeiro ainda, né? Não é outubro, novembro, não. É que tá assim, desde 2010 para cá, tá desse jeito, né, Elaine? Passa rápido. Passando rápido. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos salvou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E estamos estudando a epístola, não é a carta, a epístola de 1 João. E que eu gostaria que os irmãos abrissem conosco. 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, viu, Elaine? Você pode colar, viu, Elaine? Quando eu falar um livro da Bíblia, você vê que eu estou indo mais para o final da Bíblia, porque está mais no final da Bíblia, mais no início é mais no início. Ah, quando você está folheando, aí fica de olho, né? Ah, tá, obrigado. 1 João é mais no final. Ajudou bastante. Já pertinho aí do Apocalipse. E João, ele está combatendo o ensinamento gnóstico. O ensinamento daqueles que negavam a encarnação de Jesus Cristo. E ele se apresenta como uma testemunha que o contemplou, que o apalpou, que o viu. E à medida que a carta que a epístola vai sendo desenvolvida, o João, ele vai mostrando, à medida que a doutrina corretiva vai sendo exposta, pela resposta que ele traz, a gente percebe que havia uma argumentação da parte dos gnósticos com relação à pessoa de Jesus Cristo, com relação à pessoa de Deus e com relação à forma de se comungar, de se relacionar com a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. E o ponto que mais perturbava as igrejas e que afetava a doutrina era exatamente a questão do pecado, que os gnósticos negavam a sua realidade ou a sua influência. A gente já conversou sobre isso, porque eles tinham aquele conceito de que o espírito está pronto, mas a carne não tem nada de proveitosa. Então, o que se fazia com o corpo, ou com as decisões que se tomavam em relação às coisas pertinentes ao mundo físico, não afetava o relacionamento e a experiência com Deus, porque Deus é espírito. Então, pela argumentação do João, a gente consegue perceber quais eram as afirmativas que eles faziam. E, por exemplo, se em João, 1 João 1,6 diz, ele está argumentando: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso implica que eles estavam afirmando que é possível manter comunhão com Deus e ao mesmo tempo andar nas trevas. Isso é o ensinamento. Não tem nada a ver. Pecado não tem nada a ver, gente. Esse é o ensinamento gnóstico. É o ensinamento gnóstico. Então é heresia, né? Que é o heresia, que o João está combatendo na sua carta. Se você vai no 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então isso implica que existiam alguns elementos que espalhavam essa doutrina do gnosticismo, lá no primeiro século do cristianismo. Alguns maus elementos. Hã? Você falou alguns elementos, alguns maus elementos. Alguns maus elementos, que falava que, na realidade, nós não temos pecado. Na realidade, nós não temos pecado. E o João está combatendo isso. Se você vai no 1,10, tem uns que, se no 1,8 existiam alguns que negavam a própria realidade da natureza pecaminosa, existiam ainda outros que, ainda que consentissem com a doutrina de que existe a natureza pecaminosa, afirmavam que uma vez que depois que você se converteu, você se torna imune à influência dessa natureza, então você já não comete mais pecados. E ele combate isso no 1,10, onde ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Porque no 1,8 é pecado, aqui já é pecados. Então,
estão afirmando que o pecado, na realidade, não tem nada a ver. E hoje a gente sabe, pela forma como o evangelho está ralo, está parecendo café de Elaine. Que eu falo. E de hoje também não. Antigamente Hoje tá todo raro. mundo Só tem dizia, pouco, então você toma logo. antigamente todo mundo dizia católico. Agora a moda é todo mundo evangélico. Todo mundo exato, é aí que eu estou querendo chegar. Ficou meio que consensual, meio que normal ser crente. Antigamente, eu lembro quando eu converti, eu até vou confessar um pecado, tinha vezes que eu saía com a Bíblia escondida. Eu disfarçava ela para ir para o culto. Eu achava que era meio... Queimar seu filme. queimando o filme, me ver saindo. Porque do métier onde eu converti, que eram muitos jovens, né? Eu era drogado, andava lá no meio dos jovens drogados, coisa e tal. E de repente você aparece com a Bíblia debaixo do braço, né? Eu tinha 17, 18 anos, 19. Isso rola uma zoeira. Nessa idade rola muita zoeira, não rola? Então eu achava meio micoso assim. Aí eu disfarçava ela, escondia, punha dentro de alguma. Tem gente que ainda faz isso. Isso é uma projeção. E hoje, mas antigamente tinha, na realidade, há mais tempo ainda, o seu América que é bom. Ele passou por várias fases do evangelho no Brasil. Tinha época que crente era igual enterro de anão. Não tem essas coisas que a gente não vê? Era raro de ver, raríssimo. De vez em quando aparecia uma irmã cabeluda com um vestidão grande, ou um irmão com a cara de esquisito assim, com um terno preto, uma gravata torta, né? De vez em quando, raramente você via um crente. E eles eram muito respeitados. Era quase que um pai de santo, assim, um babalorixá, um papa, né? Era uma figura difícil de se ver na sociedade. Eram os agentes secretos de Jesus, né? Muitas vezes eu descobri que muitas pessoas eram evangélicas depois que eu converti. Pessoas do meu convívio. Que aí as pessoas apareceram e falaram, eu também sou crente. Eu nunca notei. Né? Pessoas que eu já convivia há alguns anos, lá, por exemplo, no hospital que eu trabalhei, lá no Algernon Beres, e aí foram falar comigo que era evangelho. Então o evangelho ele era meio escondido. Depois ele teve uma certa época que ele já era até meio mal visto, meio discriminado, era visto como E estou falando isso aqui do Brasil, Belo Horizonte, né? As impressões que eu tive nas últimas décadas. A América é melhor falar isso. Tinha uma época em que ele já era meio discriminado, como uma pessoa assim, praticamente digna de dó. Era um retardado, era um doido, era um bitolado, era um alienado, era um cara fora do mundo, assim, né? Era tipo assim, a pessoa fraca, né? Precisa de Deus. É tipo assim, é igual quando você vê uma pessoa especial, né? Aí você já se coloca numa posição de ser um pouco mais paciente, coisa e tal, não um que tem o síndrome de Down. O crente era meio como quem tem síndrome de Down. Ele era meio tratado assim como tadinho, ele é crente, ele é crente, tem que dar um desconto. Não tinha uma época assim? Essa é a mais recente. Houve diferença uma das outras, porque eu passei por elas. Isso foi até bom, porque Sempre é bom, né? era muito perseguido ao cristianismo no meu tempo, mesmo vamos dizer, há 20 anos atrás, quando eu estava em outros lugares aí, como cristão, é perseguido mesmo, criticado. Sim. Entende? Os aleluia. A turma do aleluia. Eu fui perseguido. Protestante. Por vários anos ficou o cristão chamado protestante. No meu tempo, quando me converti, eu disse, você é protestante, você é protestante, protestante. Quer dizer, o título não era cristão, era protestante. Entende? Isso passou alguns anos, mas depois foi mudando. E eu queria até hoje essa sua palavra aí do estudo. Foi maravilhoso essa oportunidade aí, porque se não houvesse João ter falado isso, hoje nós estaríamos em dificuldades. Se falando estamos, imagina se não falar. Hoje, muitas igrejas têm os seus membros prostituindo, mentindo, e é cotado na igreja como um bom membro, como um cara de primeira, de categoria.
nós vemos as pessoas artistas aí, você mesmo, sou mesmo da igreja, sou evangélico mesmo da igreja tal, e com orgulho, e numa prática terrível, quer dizer, de pecado. De né? forma de viver, então, né? Essa doutrina não é afirmada como gnóstico, mas é uma doutrina que está estabelecendo... a origem dela é gnóstica, mas as influências continuam. Mas ela está prevalecendo nos dias atuais. E tem atingido até, no meu modo de ver, até aquelas igrejas que eram mais cuidadosas, estão cedendo também. Sim, tem que ceder. A passos. E aquelas vezes que surge pela graça de Deus com um poder muito grande, em pouco tempo ela vai aceitando também essas coisas. Sim. Então, e o inimigo, ele não parou de trabalhar. Eu sinto muito, com verdade, do cristianismo estar sofrendo esse ataque terrível. Porque a pessoa diz que é cristão, não entende nada do verdadeiro evangelho. E afirma aquilo por verdade. Entende? Porque tem alguém lá na frente falando com uma certa idoneidade. Um pé no mundo e outro pé na igreja. Então não pode agradar dois senhores. E esse assunto foi uma bênção ter sido tratado para os cristãos que estão interessados em servir a Cristo. Sim. Senão ele também teria dificuldade no seu julgamento. Então nós não julgamos. Eu não julgo. Mas eu creio na palavra. Porque a palavra julga, eu apoio. Se ela não julgou, eu creio na palavra. E a palavra de João aí é muito esclarecedora, é maravilhosa. E é muito atual. Elas conosco, entende? E muito atual. É muito atual. Tem 19 séculos que foi escrito e está atualíssimo. Porque ela era um grupo, hoje não, hoje é geral. Hoje nas nações é o comum. É comum. O espírito da época de Laodiceia, né? A igreja está inchada, está rica, abastada. Autossuficiente. Né? E Jesus não sabe que tu é pobre e nu e eu estou a ponto de vomitar. Então tem muitas pessoas que professam ser cristão, mas, aliás, as igrejas estão cheias de cristãos não convertidos, que não são nascidos de novo. Né? Por causa do status, que agora é moda, todo lugar, você vai nas penitenciárias, antigamente era todo mundo católico. É o histórico que eu estava traçando. Todo mundo evangélico hoje, né? Então, a moda atual. Então, por isso, infelizmente, tem muitas igrejas que eram sólidas nas doutrinas que estão cedendo, porque se não cede, eles vão perder até os próprios membros. Que é o que o senhor Américo está falando. Porém, eu creio, assim como na época de Elias, tem um remanescente fiel que permanece firme, que é um espírito de Esmirna, né, que mantenha firme, que esteja concentrado na palavra de Deus, e eu creio que nós somos esses que estão andando na contramão do Evangelho. Mas a tendência é que esses que estão na contramão, na realidade, são aqueles que estão se mantendo fiéis à doutrina, não estão entrando nessa do Evangelho diluído, né, vamos dizer assim, vão ser vistos cada vez mais como uns xiitas, né, uns inconvenientes. Não, eu sou tratado de como é que fala, radical, mas antiquado. Ultrapassado. Porque vocês já falaram comigo que eu sou ultrapassado. Vou manter o evangelismo, vou manter a doutrina, vou manter... Tá muito retrô, né? Muito arcaico. Essas práticas. Mas isso que os irmãos estão falando é o resumo do que eu estava resumindo. Porque o meu resumo normalmente é mais longo. Mas é isso mesmo, o Evangelho ele está muito popularizado. Ele está muito diluído. Isso que o irmão falou, da seção com 2 S, né, dos pastores, dos líderes, das igrejas, das denominações, irem cedendo com relação, diluindo e cedendo, é uma tendência. E infelizmente, na realidade, quem tem a convicção da palavra deveria fincar o pé e insistir, manter e fazer igual Jesus. O meu discurso é esse. É duro demais para você? Pode se retirar. Não teve uma vez que Jesus ele fez um discurso tão duro sobre comer a carne dele, beber o sangue, que muitos o abandonaram e os próprios apóstolos esperaram fazer isso. Jesus chegou a falar isso, que o Pedro veio falar, mas que duro esse discurso, hein, mestre?
Jesus falou, por quê? Como é que é aquela frase que eu nunca... A porta da casa é a serventia do não sei o quê. A porta da rua é a serventia da casa. Ele falou isso. Vocês querem ir embora também? Na realidade é isso que tem que acontecer. O evangelho tem que ser mantido. A verdade é imutável. Você se adequou, é isso que você quer? Fica. Se não quer, vai embora. Vai para uma igreja do evangelho diluído, que está predominando hoje. Porque se... Vai atender as suas necessidades, sim, momentâneas, sociais, vinculativas, etc. Né? Eu vejo muito isso. Não apenas muitos membros nem são nascidos de novo, como o pastor falou, mas acontece que muitas vezes nem os líderes são nascidos de novo. São pessoas oportunistas que veem... é o negócio do século. Exatamente, tá, dá dinheiro. É isento de imposto, a arrecadação é farta, o pessoal forma multidão para ouvir o que eles querem ouvir. Não tem que prestar conta. Porque adaptar sua consciência dentro daquele padrão religioso. E com isso o gnosticismo fica cada vez mais conveniente para essa doutrina, que já que você dilui a mensagem principal, consequentemente todas as outras mensagens se diluem também, e aí fica aquele monte de não nascidos de novo, sendo instruídos por um não nascido de novo, dentro de um lugar que seria feito para nascidos de novo estarem adorando. Então fica tudo muito avacaiado. E por isso tem o culto, eles arrepiam com os louvores, tudo louvores grandes, tudo, e depois saem vazios. Como entrou? Não sai abastecido. Eu agora vou enfrentar uma caminhada de 40 dias pelo deserto, por isso eu começo a bacia de pipoca. Não te alimentou em nada, pipoca vai durar quanto tempo no seu estômago? Né? Porque as pessoas vão lá dominicalmente, se alimentam de um alimento espiritual bastante diluído, que normalmente onde se prega o que a pessoa quer ouvir, você vai ser feliz, você vai ser próspero, você não vai ser problema, você vai parar de sofrer, não se fala do problema, o problema principal, o pecado e a solução que Jesus Cristo deixou. Aí vem o resto. Difícil igreja hoje que fala sobre pecado, porque isso afasta membros. Né? Por que aqui não enche? Por que aqui não enche? Fica pregando doutrina. Igual na Praça 7. Tem que pregar a moda. Fica abrindo a Bíblia, né? Colocam as labaredas numa placa, põe a palavra fogo, inventa algumas palavras bem bombásticas, promete cura e milagres. Você vai ver se domingo que vem esse negócio aqui não está cheio. Não. Vai estar cheio. Só que você não vai resolver o problema da pessoa, que é o problema do pecado. Ela vai ser feliz aqui nessa vida, ela vai ter saúde, ela vai ter carro, ou vai ser empresário, ou vai ter alguma prosperidade, vai morrer, vai para o inferno. O que adianta? Jesus Cristo falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas é o que Satanás quer, as igrejas ocupadas com a mensagem que não seja uma mensagem que esteja de acordo com a palavra. Uma mensagem que cite a palavra. Uma coisa, eu detectei um problema na Praça 7, porque isso é reflexo das igrejas também, e também do mundo hoje evangélico, é que muitas vezes na pregação, quando você fala, eu vou criando o desenho, quando eu chego na palavra pecado, a metade da minha plateia vai embora. É raro quando não vai. Vai embora. Tem outra palavra que afasta muitas pessoas, Jesus Cristo. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a orar para que Deus revertesse isso, não permitisse que na hora que chegasse no alvo da mensagem, a pessoa ver que é um pecador, que Jesus morreu por seus pecados e ela precisa nascer de novo, que Deus não permitisse que elas afastassem. O que aconteceu? Nessas últimas mensagens, quando eu chego no pecado, são pouquíssimos que estão saindo. Então, porque eu comecei a... então é fruto de oração. Então eu comecei a orar. A gente tem observado isso. Porque a gente fica ali, né? No murinho ali. Você viu até mesmo, né, meu amigo? Sexta-feira, o pessoal ficou até o final da pregação. Quantas pessoas não professaram a Cristo no momento da Bíblia? Nas últimas 2 vezes nós fizemos a evasão está menor. Então nós comemos morais. Então é espiritual.
Aí o que acontece? Porque imagina aquela pessoa que não conhece Jesus como Salvador. Ela está sujeita a todas as projeções dos demônios. Sim. Então quando fala pecado, ele já lança uma bombardeia aquela pessoa. Né? Ultrapassado, chato, ruim. A pessoa fala que eu sou pecador. É o que o inimigo joga, Está né? achando que ele é. Mas Deu a hora. É que a pessoa sempre pensa, quando fala pecado, nunca entende que é o pecado que nos separa do amor de Deus. Não é o que ela fala. ele não espera. Eles não esperam terminar, que o que impede o homem de chegar a Deus é o pecado original, não o pecado. Então, aí, Lá vem esse chato falar dos meus defeitos. é isso aí. Então eu comecei a orar Aí o Gera fala mais rápido. Também já fala e já explica que foi a obra de Jesus que resolveu tudo, que não é pecado. Agora você pode me ouvir sem culpa com o homem crendo no que Jesus fez para você. Você tem que nascer de novo. E aí o que aconteceu? As pessoas estão ficando mais tempo, mas isso é oração. Você detecta um problema, em vez de reclamar, em vez de murmurar, vamos orar por isso. Sim. Porque só a nossa oração abala os céus. E é o único jeito. Na verdade, move o céu. Move o céu. E os únicos que têm o privilégio de chegar diante do trono da graça somos nós, lavados É a pelo única sangue coisa de que Cristo. Os únicos. Somos sacerdotes, a gente está vendo isso na quinta-feira. E na quarta também no culto. Sim. É que você fica colando. Não, você colou de mim. Mas isso é muito fato mesmo. Você detecta o problema, investe na solução do problema. E a melhor solução é a oração. Mas eu tenho percebido mesmo que nos últimos evangelistas, pelo menos da mímica, o pessoal, na hora que fala assim, Jesus, pecado, você já fica esperando. 7 em cada 10 vai embora. Mas não é? A gente fica ali, o grupo, né, de mímica olhando nas costas do pastor Zé, a gente vê o que está rolando no público. Ultimamente tem ido 2 de cada 10. Que é raro. Porque na realidade é espiritual. E tem projeção realmente, tem dardo que é lançado. Aliás, deve ser um festival de dardo o tempo inteiro, para ver se arranca a pessoa daquele lugar o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo ele ficar ali, mais chance ele tem de ter fé. Porque ele está ouvindo a palavra, né? Mas tem uma solução. Nós temos aí. O que aconteceu? Pode trocar o microfone? Desligue ele. Oi? Não, ele está. A chave dele pode desligar. Esse aqui está ok. Em algum outro lugar. Mas temos toda essa problemática. Eu até estava comentando na semana passada. O pecado é porque nós já estamos acostumados com ele. A gente já nasceu pecador, a gente peca desde criança e ainda pecamos mesmo depois de nascido de novo. Mas na realidade, um simples pecado, um só ato de desobediência, ele é tão sério que ele é suficiente para te afastar de Deus o resto da eternidade. Então agora eu gostaria de abordar esse assunto. Um só ato de desobediência. Que foi o caso. Que foi o caso do Adão. Depois eu falo. Não, pode falar. Pode falar. Às vezes nós interpretamos esse ato de sua desobediência, mas às vezes não é desobediência. Não. Uma criança, vou citar uma questão de uma criança. Uma criança E né, Luiz? Por exemplo, puxa a toalha, cai muitas coisas. E não foi uma desobediência. Ele, como criança, não está prevenido para aquele ato, ele pensa que aquilo ali pode encostar e que não vai cair nada, e acaba caindo tudo, acaba quebrando o copo, quebra tudo. Assim nós os cristãos, às vezes, por uma falta de orientação, especialmente, primeiro da própria pessoa, que não busca Deus com um desejo de estar com Deus, segundo dos seus líderes. Eu posso crer que muitas pessoas na igreja gostariam de ter outro pastor. Essa igreja? Não, onde instituiu o pastor geral? Não citei essa. Que ocupa o tempo de falar e não de instruir. A Bíblia nos instrui, nos corrige, nos orienta. Então, o problema primeiro está naquele que se converte. Está escrito na Bíblia. A semente foi lançada. Aquele que ama a Deus, ele vai se buscar mais a de Deus. Então, naquele período que ele está, vamos dizer,
é como aquele filho pródigo que saiu e foi bagunçar. Mas depois ele sentiu o desejo de voltar para o pai. Mas na sua volta, ele deve ter tido problema. Ele não foi bonitinho, rápido, num minuto. Ele deve ter enfrentado dificuldades de voltar. Não entende? Amigos que chamam para o mal, acidentes, coisa assim. Ou mesmo obstáculos que o inimigo colocou. Agora, outra coisa. A palavra pecado, o pastor sabe melhor do que eu, o senhor sabe, todos aqui sabem melhor do que eu, mas é mal empregada, porque nós não temos linguagem para traduzir toda a palavra de Deus. E a palavra pecado é uma delas. Entende? Tem o amor, para quem entende, porque não entende, mistura tudo. E do pecado é a mesma coisa. Tem umas 4 no hebraico, umas 4 no grego. Pecado é uma origem, é uma natureza. Diz a Bíblia que é a natureza do pecado. Entende? Então, aquela natureza obriga a pessoa a praticar aquilo. Quando ele é livre, quando ele faz, a primeira coisa que ele faz é arrepende. Quantas vezes o senhor fez algum ato que o senhor não gostou, o senhor teve que arrepender? Às vezes até chorar. Então, a sua carne, a sua circunstância, a sua falta de, vamos dizer, de perfeita comunhão com Deus, a minha também, eu também já tive esse problema, entende? De chorar, para dizer a verdade, eu me arrependo de tudo quanto é ruim que eu fiz até hoje. Entende? E sinto muito ter praticado. Se pudesse, eu nascia com a outra mente, capacidade diferente, para adorar a Deus. Mas, então, essas coisas que acontecem, é para nós aperfeiçoarmos. Quando eu erro, eu costumo dizer, agora parei de dizer, porque eu não tenho com quem falar. Mas o que mais me faz lembrar de Deus é na hora que eu me deparo com o erro que eu vou deparar para ou aceito como jeito, ou pratico e depois tenho que chorar. Por quê? Porque o Senhor nos orienta. Então o próprio Espírito testifica a gente, está errado. E quando a gente erra, vai chorar. Então, quando a gente errou, aí fica marca. Quem está julgando? Mas Deus o Espírito já nos fez reconhecer que foi fruto da carne. Então ele produz essas coisas. E é inevitável. Então, especialmente nos dias que nós estamos vendo, são dias difíceis para o cristão. Eu creio que eu estou doente, até por Deus misericórdia de mim. É verdade. Porque eu sondei, eu fiz tudo, eu preguei em muitas igrejas, até igreja famada de Assembleia e tudo, mas há uma tendência maligna para acomodar-se com o mundo tão grande que não se aceita a mensagem divina, quase aceita assim. Eu estava pensando por aí mesmo. Enquanto nós estamos dizendo que não aceita, tem milhares e milhares de pessoas chorando para vir o Senhor Jesus mudar o sistema dos líderes, das igrejas. Que é o remanescente que o pastor citou. Então, sempre existe. Não, eu estou falando verdade, não sei, não falando para o pastor, não falando no modo geral. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, pastor, para agradar, cede um pouco aqui, cede outro pouco ali, cede para a mocidade. Eu costumo dizer, a pior coisa que tem é pensar que a humanidade, os jovens devem ser líderes. Não, os jovens devem ser liderados, não líder. Roboão que o diga, né? Porque eles não estão capacitados no ensinamento de Cristo, porque eles nasceram, mesmo que eles se convertam ou antes de se converter, eles precisam de alguém que possa instruí-lo. E esse alguém está difícil. Porque esse alguém se pode falar, você toma parte, você é líder, você pode fica com você a igreja, você pode liderar a igreja. E põe um outro jovem, eu escutei uma palavra de uma determinada pessoa que eu amo muito e até me conhece bem o Evangelho, quando eu fui falar a respeito do sistema que se usa de alguns pregadores, falando como se estivesse liderando um clube, alguma coisa, metendo a mão na Bíblia para lá e para cá, sapecando qualquer coisa, como diz na gíria aí. Eu falei, isso não é modo de anunciar o Evangelho. Deus é santo, Jesus é santo, 3 vezes, glória a Ele. Entende? Então faz uma pregação mais folclórica. Folclórica. E eu disse a essa pessoa, disse, não, mas tem que ser assim. Se os pregadores não dizem assim, não vai aceitar jovem. Não, tudo que a gente está falando, ao contrário, o jovem precisa de Deus, não é de aceitação profana, não. E os pregadores aceitam isso. Entende? Os líderes, o mal conveniente. O mal está na liderança das igrejas.
Só para pegar carona nessa questão. Mas o que o senhor falou resume tudo que a gente está falando até Com agora, relação né? Esse exemplo. A nossa igreja, a Goethe Grace, graças a Deus, no mundo, nós estamos em 70 países e nós temos muito cuidado em colocar a mão na pessoa, na cabeça de uma pessoa precipitadamente. Então nós cremos... Porque a Bíblia fala sobre isso, não imponhas. Nós cremos que cada pastor precisa de ter um pastor, ele precisa estar sendo pastoreado também. Sim. Eu respondo para um pastor principal da nossa igreja. No meu caso, nós temos muito cuidado, por exemplo, a pessoa faz um cursinho ali, é ordenado pastor, o que mais tem hoje. Hoje em dia tem, né, espécie de cursinho. O que aconteceu, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu formei 4 anos de missiologia em 1996. Fiquei, depois de 96, mais 4 anos servindo o corpo, liderando vários ministérios, né, para ser provado e aprovado pelo corpo local. E só assim depois... Ou seja, durou 8 anos o meu processo de ordenação. Que é como então, tem que ser. Nossa igreja, a nossa igreja no mundo, a nossa igreja tem muito cuidado com essa questão de ordenar. Pastor. Isso aí, até dá palavra no púlpito, dá qualquer um para chegar lá, dar o seu testemunho, falar alguma coisa, acaba dando mal. Em vez de testemunho, dá por isso, eu quero dizer, só vai saber também, por isso, a nossa igreja não permite que pessoas de outras denominações venham dar um testemunho à nossa igreja. Porque, pelo cuidado com a doutrina. Isso não é só aqui, são 70 países. Né? Então, se nós só poder chamar uma pessoa aí na frente, se nós temos convivência com aquela pessoa, sabemos, por exemplo, igual irmãos que vem aqui, que foi formado na escola bíblica junto conosco, que ficou 20 anos no nosso ministério, nós conhecemos e vem nos visitar, a gente permite, porque sabe que a gente, eu sei que elas pensam sobre a doutrina. Então, mas, por exemplo, na Praça 7, várias pessoas chegam para o pastor, posso dar sua vida dar um testemunho? Não, meu filho, me desculpa, mas nós não temos esse costume. Entendeu? Então, quando o irmão da nossa igreja, o testemunho é diferente, que está aqui conhecendo a palavra, Deus está mudando. Agora, por isso que depois que jogar uma sementinha, vai trabalhar a mensagem. Então, por isso nós temos cuidado, e não só aqui nos 70 países onde tem nosso ministério. E por isso que nós temos muito cuidado com os jovens. E além disso, dos jovens, nós temos cuidado. Cada pastor no mundo, nos 70 países que nós estamos, está debaixo de uma liderança. Então eu tenho uma cobertura espiritual. Amém. Entendeu? Eu tenho uma cobertura, e isso é importante. E, por exemplo, quando eu delego um jovem para fazer algo, ele está debaixo da minha supervisão. Ele pode ir na frente, mas debaixo da minha supervisão. Ele não pode chegar tomando as decisões sem primeiro, né, o pastor, como é que está com o negócio? Como é que nós podemos fazer aqui? Porque então ele não está apto para, né, primeiro dizer que tem que ter um coração quebrantado diante de Deus, ter uma vida com Deus, a gente pode delegar, por isso não delega coisa com uma pessoa. Às vezes a pessoa fica, pastor, mas você não me dá nada, não dá para fazer, mas como eu vou dar algo para fazer? A pessoa não está habilitada, em questão de maturidade espiritual, para fazer algo. Então ela tem que sentar por um tempo e ouvir primeiro para depois ser usada por Deus em alguns ministérios. São esses cuidados que preservam a doutrina e a forma correta de se viver a doutrina. E é a ausência desses tipos de cuidado, que a gente sabe que está acontecendo por aí, é que dilui a verdade. Exatamente. Deixa a coisa folclórica, como o senhor disse. Desculpe eu estar falando aqui na igreja, mas nós estamos conversando um assunto que está se acontecendo. Sim. E não precisa ir longe, é só abrir a televisão. E como eu entrei em muitas igrejas, por circunstância, então eu participei do que está acontecendo no meio do povo de Deus, que eu fui em muitas denominações, entende? Então eu percebi essa situação, e isso traz até tristeza no coração de Deus, o nosso também traz, não é? Agora, eu estou referindo aqui, não é a nossa igreja, senão não estaria aqui, seria mais um problema, entende? Mas é verdade, é verdade. O que tem acontecido nesses últimos anos, por exemplo, eu tenho percebido que 10 em 10 anos acontece algo diferente. Por exemplo, começou aquele sopro que as pessoas caíram no chão, depois veio o G12, que dividiu a igreja no mundo inteiro, com uma pastora venezuelana, recebeu uma revelação em Jerusalém, e tinha pastores cometendo relação sexual com adolescentes dentro de elevadores, desses rituais, igual a macumbaria.
né? Esse negócio dividiu a igreja no mundo inteiro. O dente de ouro. Até hoje tem algumas pessoas, a igreja ainda com um caquinho de ouro. Isso também dividiu Mas está igrejas. voltando esse tipo de... Aí nos últimos 10 anos veio a Vida com Propósito, que dividiu principalmente as primeiras igrejas batistas do mundo inteiro. Né? Parece que Satanás é muito estratégico. Né? Então de 10 anos ele é usado. Todas as primeiras igrejas batistas do mundo inteiro. Assim, a porque, maioria. Tem uma boa preservada lá na cidade de Formosa. Então por isso que a gente tem muito cuidado, porque realmente não entra na onda. Porque se você entra na onda, se você cede, o inimigo vai tomar proveito daquela parte, aquela beiradinha que você cedeu. Eu gostei de entrar na onda, eu vou puxar. Se você dá uma brecha, o inimigo vem que rola. Ô irmão, sim, posso fazer um... À vontade. Aqui é a escola dominical, não tem como falar. Agora, pastor, vocês não acham que a gente também tem culpa no cenário? Porque veja bem, por que alguém se levanta e inventa lá uma doutrina, alguma coisa, e ele acredita naquilo, e ele vai a campo, ele vai em busca, ele faz aquilo crescer. E muitos são até sinceros. Nós que realmente conhecemos a palavra, será que a gente não se acomoda? Será que a misericórdia pelas pessoas também não acaba, de certa forma, porque eles vão lá e eles inserem aquilo na cabeça do povo, ele insere aquilo mesmo, é como se fosse quase uma lavagem cerebral. O camarada vai lá, tem convicção naquilo e ele consegue fazer fiéis. Né? E nós conhecemos a palavra, né? Conhecemos o Evangelho. Será que a gente também não se molda a algumas situações? Será que no trabalho da gente, a gente não, em vez da gente estar ali, ser diferença, né? Fazer a nossa parte, será que a gente às vezes não deixa passar batido? Né? Às vezes a gente acomoda demais. Porque pela questão da misericórdia, você vê o irmãozinho ali, aí você não quer, às vezes você, lá no seu trabalho, você não quer constranger um amigo, um colega de trabalho, e falar, não, irmão, você está errado. Eu fui confrontado É complicado, em 2014, fui confrontado com um rapaz que trabalhava comigo, né? E ele chegava, todo dia era uma espetada que ele me dava, né? Eu vou citar, eu acredito que não tem, eu também, isso foi um exemplo que aconteceu comigo. Eu não estou julgando a igreja de ninguém, mas ele era da igreja da Assembleia de Deus, e ele chegava para mim e falava assim, ó, vem cá, por que vocês não falam em línguas? Todo dia, né? Aí eu, olha, Tiago, não tem necessidade de falar em línguas. Eu tenho um vizinho na minha rua que não conhece a palavra. Eu posso chegar lá, baianês mesmo, e falar para ele, olha, Jesus te ama, né? Jesus te ama. Por que eu preciso estar falando só, né? Eu acredito que aconteceu na Bíblia, tem, e foi provisão de Deus no momento. Agora, para que eu vou falar em línguas agora com você, por exemplo? Aí, então, todo dia ele chegava para mim e ficava me... sabe? E é um testemunho para os infiéis. Ele estava infiel da palavra. A palavra não diz assim. O irmão devia falar sempre com ele. Vamos explicar em inglês aqui, então. A última vez que ele veio abordar depois que ele falar somente uma palavra. A última vez que ele veio com uma dessas, aí eu cortei já pela raiz, né? Ele disse, por exemplo, Jesus mandou me dizer, eu falei, meu irmão, é o seguinte, E tem essa também, Jesus. Deus deu um recado para você. Primeiro, eu não creio que Jesus mandou dizer nada para você, porque se eu sou filho dele, se eu sou cristão, ele vai falar para mim, não é para você não, ele vai falar para mim. Eu já passei por isso também, de Deus mandou um recado para você. Então assim, mas irmão, eu passei ali 1 ano naquele local, quase todos os dias o camarada vinha com um negócio desse, sabe? Então aí você olha, tenha misericórdia, porque tem que ter misericórdia, mas, né? Aí eu volto à pergunta e falei, será que a gente não tem também uma parcela de culpa dentro da situação? Porque a gente vê Testemunho de Jeová, por exemplo, gente, o trabalho deles, como igreja, eles vão em busca mesmo, eles vão em proposta, eles fazem, sabe? E ele põe aquilo na cabeça da pessoa. Às vezes até incomoda, mas nós que conhecemos a palavra, a gente não entra na casa de ninguém e impõe isso não. A gente vai numa praça, faz um evangelismo, a gente vai, conversa com alguém. Se aquela pessoa de fato quiser ouvir, a gente vai falar. Se falar, é o seguinte, religião não discute, como as pessoas falam isso no trabalho. A pessoa fala de tudo, de sexualidade, de política,
Tudo. Quando você diz, rapaz, deixa eu falar uma palavra de Deus para a sua vida. Ó, religião a gente não discute. Então o camarada ele já corta logo, e se você insistir, ele vira as costas, vai embora e acabou. Então a gente, às vezes, como cristão, a gente tem que aproveitar melhor os momentos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para inserir ali o que a gente acredita, o que a gente quer. Porque, acima de tudo, nós somos cartas vivas e embaixadores de Cristo. Então, nós temos sempre que dar um testemunho da verdade. Independente de hora apropriada, né? Você não vai entrar. A verdade. Agora você falou tudo, é pelo Espírito. Porque se você for pela carne, você vai criar barreiras. Então, você tem que esperar o momento certo que o Espírito Santo te. Igual foi o momento certo que o Espírito Santo falou isso. Agora chegou a hora de dar um passo ali. Curtinho. Minha palavra é curtinho. Esse irmão, ele não é culpado. O mestre dele coloca essas coisas na cabeça dele. Coloca tudo errado. Tudo errado. Os ensinadores. Bom, quem dá é Deus. Não é o homem que tem direito de querer, não. Deus não pode querer, o homem pode querer, deve querer, mas quem dá é Deus, primeiro. Sim. Segundo, é que se o senhor tivesse numa igreja, dessas que estão por aí, e o senhor tivesse um conceito bíblico da Bíblia, citasse a Bíblia, particularmente por seu pastor, primeira coisa, ele não deixava você falar 2 palavras mais na igreja, ele cortava, você não encostava para um canto. Isso é um método que eu aprendi, que eu vi e disse em conversa com pastores, não só com um. Eles excluem a pessoa, para a pessoa exclui de tudo. Eliminam o elemento. É como se fosse um clube qualquer. Isso não é mentira que eu estou dizendo. Eu digo perante Deus, já comecei, pastor, falei, pastor, vocês têm esse problema. Se o pastor fala para o senhor, em vez de estudar com a Bíblia com ele, o senhor se opõe logo, corta logo ele. Por que o senhor não estuda com ele? Prova ele que o senhor está certo. O senhor disse, eu estava numa igreja, eu ouvi isso com um certo jovem, uma certa pessoa, e eu falei, pastor, por que o senhor não estuda em vez de encostar? Não serve mais da igreja. Esse é o método, viu, pastor? Esse é o método, está aí, né? Eu estou falando isso com conhecimento, que eu frequentei essas igrejas, colaborei, tive alguns anos com algum, com outro, entende? Esse é o método que se usa hoje em dia. É tudo errado, né? Entende? Não cessa. Então, o cristão com o outro, você pode falar com o irmão troca de ideia com você. Ele até concorda, mas chega na igreja, o pastor diz, quem sair daqui, nasceu aqui, está amaldiçoado, porque nasceu aqui, tem que criar aqui, e é pecado, e se sair e dar lugar para Satanás, já prega logo um sermão, capeta, não vou sair daqui não, porque eu não quero ser amaldiçoado. E tem outros que declaram mesmo, está amaldiçoado. Não, de igreja. O problema é perigoso. O horário já deu, mas deu. em Florianópolis, uma vez um professor de geografia da escola em frente nossa veio me procurar cheio de culpa. E ele falou, pastor, porque o pastor na semana passada falou comigo que, falou nos dízimos, que quem não entregar o dízimo vai perder a salvação. Pois é, outras então eu vim aqui, eu quero conversar com você, porque eu estou realmente me sentindo culpado. Você lembra, Leandro? Eu estou realmente me sentindo culpado. E o pessoal assim. Aí eu peguei, senta aqui comigo. Vamos abrir a Bíblia juntos. Primeiro, sobre a garantia de vida eterna. Você é salvo. Eu já queria fazer as contas de quantos anos ele Aí mas sabe que ele saiu de lá, assim, ele falou, saiu outro homem de lá. Mas pelo que eu sei, ele continua na igreja por um tempo lá nessa igreja. Mas e tem algumas igrejas que colocam até atrás da porta os nomes das pessoas que não entregam, né? Então não entregou esse mês. Né? Então fica lá. Eu já fui numa igreja também que tinha listinha dos inadimplentes na porta da igreja. Você já deve ter visto esse tipo de coisa. E o interessante é o que chama a atenção é o negócio da salvação. Porque salvação foi feliz não termos dado esse barulho. De algumas igrejas, eles deixam as coisas, o mundo entrar. Resumindo tudo, vai protestar, o senhor toca o senhor de lá. Resumindo tudo, isso que a gente estava falando, eu creio que a gente tem que estar submetido o tanto quanto for possível à direção do Espírito. Estar sensível ao que o Espírito quer que você faça em cada momento, em cada situação. Porque nós temos, uma faca de 2 legumes.
que nós temos aqui. Por um lado existe, diante de tudo que a gente falou, a moda, como é que está a situação, o que a doutrina coloca, a inconveniência de se manter fiel à doutrina diante do quadro que a gente enfrenta, existe a possibilidade de contaminação. Como está muito na moda, todo mundo, entre aspas, é crente, você ir se associando com qualquer... Porque o crente é meio bobildo, falou assim, glória a Deus, aleluia, opa, é dos meus, já vai embarcando, e aquilo ali pode ser uma armadilha, pode ser alguém que Satanás vai usar para destruir sua fé, e te infiltrar para destruir uma congregação local. É uma coisa que tem que se ter cuidado, porque aquilo é fruto do trabalho do inferno, uma coisa mais refinada, né? Não é uma coisa grotesca, um erro grosseiro, é uma sutileza doutrinária. Então a gente tem que ter o cuidado com quem conviver e como conviver. Sim. E por outro lado tem a questão que o irmão aqui colocou, que são pessoas que genuinamente são sinceras, mas que estão sendo vítimas dos seus doutrinadores, como o irmão falou, que a gente tem que saber, Espírito, que palavra que o Senhor tem para mim, para esse irmão que fica me falando só de línguas, eu quero que ele veja realmente qual que é a prioridade que o Senhor tem para nós, da igreja, para ele como indivíduo. Me dá uma palavra de sabedoria e fica no stand-by do Espírito. Você vai falar, aqui deixa que eu já estou trabalhando, ou eu quero que você trabalhe nessa vida assim, assim, assado. Nós temos duas situações. Ao mesmo tempo, se prevenir para não embarcar e ser enganado e entrar sem perceber numa sutileza de engano, e ao mesmo tempo estar sensível àqueles que o Senhor pode colocar no nosso caminho, para que nós sejamos os instrumentos para tirá-lo daquela situação e trazer ele para uma situação de frutificância maior. Ele poderia estar sendo usado por Deus, mas está ali vítima do engano de um mestre mal intencionado ou até enganado também. Então, traduzindo, é complicado. Esses são dias de Elias, dias difíceis também, né? Mas o Senhor tem o seu remanescente, ele vai continuar. Ainda bem que ele olha o coração, né? Ainda bem que ele olha o coração. E ele sabe quem são os seus, como diz também na palavra. Amém? Vamos orar? Amém. Domingo que vem a gente continua esse assunto, que a gente chegou no 1,9 aqui, meio que parou nele, né, que tem gerado. Essa palavra pecado, ela gera. O primeiro João, tem umas duas atenções, nós estamos no 1 João 1,9. A gente não chegou a citar. Nós estamos vivendo isso tudo. Sim, porque ele é muito prático. Ele é muito prático. Cair nessa cilada aí. Ele é muito atual, o 1 João, muito atual.